everybody, it's me, your English teacher, Roberta, e essa é a nossa primeira aula deste ano, a aula direcionada, a aula do conteúdo. Eu vou sempre gravar um PowerPoint assim, que eu acho que fica mais fácil para vocês poderem entender, só que o ano passado eu gravei com muito efeito, muita figurinha, eu acho que isso acaba tirando um pouco a atenção de vocês do vídeo, então agora vai ser bem clean. Eu vou usar o mouse para poder direcionar a matéria, porque ó, vocês conseguem ver eu mexendo no mouse. E vai ser assim bem clean, sem desenho, sem nada, para poder vocês não ficarem distraídos. Então, o que nós vamos ver nessa aula de hoje? Nós vamos ver o cronograma do primeiro bimestre, o que nós vamos estudar durante o primeiro bimestre todo. E hoje a gente começa pelo verbo be no presente e no passado. Mas, professora, isso é matéria do sétimo ano? Sim, é matéria do sétimo ano. A gente foi orientado a voltar nas matérias importantes do ano passado para que vocês pudessem seguir na apostila do oitavo da melhor maneira possível, porque tem umas matérias que vai precisar, que vão necessitar de vocês terem conhecimento pleno do que foi dado no sétimo ano, e vocês sabem que o ano passado foi muito difícil para a gente. Esse ano vai ser um pouco melhor, porque logo começa o ensino híbrido e a distância esse ano eu acho que está mais tranquilo do que o ano passado, a gente já sabe como é que é o esquema. Então, o que eu peço para vocês, por favor, prestem atenção. Assista o vídeo, pausa, se não entendeu, volta no vídeo, essa é a vantagem do vídeo. Quando a gente está em sala de aula, às vezes eu falo uma vez, falo duas, tu não prestou atenção, pronto. Aí o negócio deu errado, porque aí você tem que depois me procurar em outra hora e às vezes nem dá. Às vezes a pessoa fica lá com a dúvida. Aqui tá com dúvida, volta no vídeo 2, 3, 4, 5 vezes, não entendeu? Aí sim, me chama, pode me chamar, que a gente ajuda. Mas aqui eu vou explicar a matéria e no final ainda vou explicar as atividades que vocês vão fazer. Então eu acho que vai ser tranquilo. Então, vamos lá? Perdão? Então, o que nós vamos ver? Primeiro de tudo, ó, não vamos usar a apostila nesse primeiro momento, porque a apostila de vocês é do oitavo ano e nós vamos ver a matéria do sétimo. O que nós vamos ver? A forma negativa, interrogativa, afirmativa, no presente e no passado do verbo be. Nós vamos ver o presente simples nas formas negativa, interrogativa e afirmativa, aquele do e do does. Nós vamos ver o there be no presente e no passado e o plural dos substantivos. Essas são, na minha opinião, as matérias mais importantes do sétimo ano. Continuando. Então, ó, só para a gente dar uma relembrada, vocês precisam lembrar do personal pronouns, dos pronomes pessoais, para vocês conseguirem fazer qualquer tipo de verbalização. Então, vamos dar uma voltada aqui rapidamente nos pronomes pessoais. São esses, you, he, she. Nossa senhora, todo ano você fala a mesma coisa. Todo ano vocês não conseguem lembrar dos benditos? Então, são esses os pronomes. Por que eles são importantes? Porque são baseados nos pronomes que a gente vai colocar o verbo. Por exemplo, aqui é o verbo be no presente. Então, eu tenho aqui, ó, Mary is. Mary eu posso substituir por she, porque Mary é uma menina, she é ela em inglês. Eu tenho Sam and Joe, eu posso substituir Sam and Joe por they, que são eles. E aqui eu tenho o exemplo do Harry. O Harry eu posso substituir o Harry por he, que é ele. Isso aí tá bem entendido? Se você não tem certeza, volta na tabela, dá uma olhada, só relembrando. O it, ele serve para ele e ela, para animais, objetos, fenômenos da natureza, tudo que não for pessoas. Quando for pessoas, a gente vai usar o he ou o she para uma só. E o they, que serve para tudo, tanto para animais e objetos como para pessoas, eles e elas. Aí aqui eu tenho a tabelinha do verbo be no presente, para vocês relembrarem. Então, eu tenho I am e you are. Então, o you é sempre are. We e they também vai ser are. E o he, she, it, is. O que mudou o ano passado que a gente estudou o passado? O he, o she, o it e o I nós vamos usar was. E o you, o we e o they nós vamos usar were.
Então aqui é como se fosse assim: eu sou, ele é, nós somos, e aqui é o passado. Eu era, nós éramos, eles eram. É isso aí. Ó, eu coloquei o exemplo aqui das frases nos dois, as mesmas frases, uma no presente e uma no passado. Elas no presente e no passado, ó. Mary is a doctor. Então a Mary é médica. Aí depois eu já tenho Mary was a doctor. A Mary era médica, não mágica, tá? Esse é erro de digitação. Então toda vez que eu tenho am ou is, eu vou substituir por was. E toda vez que eu tenho are, eu vou substituir por were. Ó, continuando as frases. Sam and Joe are friends. Eles são amigos. Agora, Sam and Joe were friends. Eles eram amigos, talvez brigaram, enfim. Eles eram, não são mais. E aqui, ó. I am a student. Eu sou aluno, eu sou estudante. Aqui, I was a student. Eu era. Talvez já se formou, né? Eu era um estudante, eu era um aluno. Então, para vocês verem como é que é a questão da tradução. O is, am e are é presente. O was ou were é passado. E aqui eu coloquei todas as listas para vocês darem uma olhada. Então, aqui eu tenho a lista do passado, ó. Então, eu tenho was, essa daqui é a afirmativa. Na interrogativa, a gente vai fazer igual a gente fazia no verbo be. Não era am, I am, ficava am I. Não era she, ficava is she. No passado, nós vamos fazer igual. É só inverter. Era I was, fica was I. Era you were, fica were you. Repete a frase e põe um ponto de interrogação no final. E na negativa, ou a gente põe not depois do was ou were, que eu não gosto, vocês sabem que eu não gosto desse jeito. Ou a gente transforma o was em wasn't e were em weren't. É desse jeito que eu prefiro que vocês façam. Então, toda vez que a gente tiver was, ele vai virar wasn't. Se a gente tiver were, ele vai virar weren't. Desse jeito assim, é o negativo. Ó, coloquei aqui o exemplo, a mesma frase de antes, para vocês não se perderem sempre as mesmas frases. Mary was a doctor. Então, a Mary era médica. Agora, Mary não era médica. Mary wasn't a doctor. Então, ela não era. E se for a pergunta, ela era médica? Was Mary a doctor? É só inverter na interrogativa. Mesma frase de antes. Sam and Joe were friends. Fica weren't na negativa e o were no início da frase. Repete tudo, põe o ponto de interrogação no final. No caso do I was a student, mesma coisa. Was vira wasn't. Na interrogativa, o was vem para frente, repete tudo e põe o ponto de interrogação. Então, basicamente, a matéria é essa. Não tem mais o que falar nesse aspecto. Tem as short answers, que são as perguntas e respostas curtas, mas vocês conseguem dar conta, se por acaso aparecer, porque vocês já sabem a base da matéria. Então, o que a gente viu até agora? Esse Let's Check eu vou colocar em todo o vídeo para a gente ver quais as matérias que ainda estão faltando para a gente estudar. Então, hoje a gente viu verbo be no presente e no passado. As próximas aulas nós vamos ver essas aqui. Conforme forem acabando, eu vou colocando o verdinho. Então, só para relembrar, o 8º ano, segunda de manhã, quinta à tarde e sexta de manhã, eu estou online à disposição de vocês. As atividades serão enviadas nesse e-mail, lembrando, não é para o WhatsApp, é no e-mail. E se você por acaso não está no grupo de inglês, alguém te mandou o link do vídeo e, enfim, você não está no grupo de inglês, me procure neste número, me fala, ó, não estou no grupo, me manda o link do grupo ou então me adiciona que eu vou adicionar vocês, ok? Terminamos a matéria, agora vamos para o exercício que vocês vão fazer, que vocês irão me entregar de preferência até sexta-feira que vem, porque nós temos uma semana aí para fazer. Vamos lá então? Vou explicar um por um para vocês. Nós vamos responder as perguntas referentes ao texto. Só temos um texto aqui bem facinho sobre a Anna. Então, aqui nós temos algumas perguntas sobre a Anna e o Mike. Então, por exemplo, aqui a primeira aqui, ó.
How old is Anna? Estou perguntando a idade da Ana. Eu vou procurar aqui qual é a idade da Ana e responder em inglês aqui mesmo. Neste caso, aqui bem no início nós temos, ó, Anna is 20 years old. Então, basta vocês copiarem essa primeira frase aqui e colocar aqui. Nossa, Sora, mas eu não consigo traduzir esse resto. Por isso que eu coloquei aqui, ó, use um tradutor se necessário. Então, se vocês precisarem traduzir as frases, o que elas querem dizer, podem usar o tradutor tranquilamente. Então, depois pergunta a idade do Mike, pergunta aqui se a Ana e o Mike são enemies. Está perguntando se eles são inimigos. Então, provavelmente não. Então, você vai procurar a frase aqui no texto que diz que eles são amigos. É só escrever, tira do texto, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Tira do texto e coloca aqui. Precisar traduzir alguma dessas outras frases, vai no tradutor ou então pede para um tio, um primo que sabe mais inglês que você e vai para a galera. Vocês vão completar aqui com am, is ou are. É só olhar na tabelinha que eu coloquei para vocês no vídeo que vocês conseguem fazer tranquilamente. Olha qual é o pronome e escreve se é am, is ou are. Depois vocês vão passar as frases desse exercício 2, todas as frases do exercício 2, essas e essas, depois que vocês escreveram, am, is ou are, vocês vão passar ela para negativa e interrogativa no caderno. Vocês estão vendo que não tem espaço aqui. Então, vocês vão tirar a foto do caderno também. Ah, só me lembrando, se vocês forem imprimir essa folha, beleza, cola no caderno e essa parte aqui vocês vão escrever no caderno. Se vocês não forem imprimir, tem que copiar tudo mesmo, então já copia essa parte. Ó, eu dei um exemplo da primeira frase, ó, a frase 13. Mary is, já dei até a resposta, né? Is my best friend, beleza. Como é que eu faço na negativa? Aqui, ó, na negativa Mary isn't my best friend. Na interrogativa, o is vem primeiro, repete o resto da frase e põe o ponto de interrogação no final. Número 4, o mesmo esquema, só que agora não é is, am ou are, vocês vão completar com was ou were. Lá era presente, aqui é passado. E terminando, vocês vão passar essas frases aqui para mim no passado para negativa e interrogativa. Eu coloquei um exemplo com was e um exemplo com were para vocês poderem não escrever tudo com was ou tudo com were. Aqui eu marquei errado, tá? Não era o friends que era para marcar, não. Era o were, tá bom? Mas enfim, eu acho que vocês conseguem entender que o was virou wasn't na negativa e na interrogativa inverteu as ordens. She veio para cá, o was veio para lá. E aqui a mesma coisa, na negativa o were vira weren't e na interrogativa inverte. Bom, pessoal, era isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês naqueles horários que a gente combinou. Por enquanto é só. Até semana que vem e tchau, tchau!